Passa no DM tá no ar para repercutir toda a ação, emoção dessas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesses próximos minutos, vocês estarão comigo, Amanda Marinho, e também com a Letícia Lázaro. Oi, Letícia. Oiê. E, claro, com a Duane Kidar. Oi, Duane. Oi. Então vamos ao que interessa, né? Não temos tempo a perder, porque senão esse podcast vai ficar um audiobook. Eu quero começar falando logo de Brasil e França. Depois a gente continua nas outras partidas, porque eu sei que as pessoas estão aqui para ouvir sobre Brasil e França, né? Então tinha que deixar por último, para as pessoas terem que ouvir tudo. Tem que segurar a audiência. Vamos fazer essa graça. Aí quando a gente estiver como patrocinador aqui no podcast, a gente deixa o melhor assunto lá pro final. Se alguém quiser patrocinar a gente, manda uma DM. Inclusive, é só passar na DM que a gente tá aberta. É só patrocinar. Se quiser patrocinar, é só patrocinar. É só falar que estamos aí. Então, talvez nesses últimos anos, essa tenha sido a melhor partida da seleção brasileira. Muita superação, muitas jogadoras que não estavam muito bem conseguiram entregar algo diferente, muito sacrifício, só que o futebol, que às vezes é injusto, como nós vamos falar daqui a pouco, foi muito justo no domingo, porque ganhou o time que tem um projeto melhor, que tem um investimento, talvez não tanto da Federação Francesa, mas melhor dos clubes, o time mais disciplinado taticamente, enfim, ganhou o melhor time. O jogo no primeiro tempo teve a Govan fazendo 1-0, mas aí a árbitra, com auxílio do vídeo, anulou o gol, porque viu uma falta em cima da Bárbara. Eu não achei, mas enfim. No segundo tempo, a Govan foi lá e fez 1-0. Depois a Thaísa conseguiu empatar 1-1. Aí começou a loucura, todo mundo empolgadaço, porque a Thaísa é jogadora improvável para fazer esse gol, pisou na área, conseguiu. O Brasil levou para prorrogação, a Debinha quase fez o gol. E no final das contas, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Segunda eliminação nas oitavas de final nas últimas duas Copas do Mundo, 2015 e 2019. Não sei nem o que dizer, só sei sentir. Ai, que triste, amiga. Eu fico sonhando com a bola da Debinha o tempo todo. Toda hora que eu deito, eu vejo a Debinha entrando na área, driblando todo mundo, fazendo uma jogada linda. E não foi gol. Meu Deus. Que pesadelo. Eu acho que foi pior porque o Brasil, de certa forma, amassou a França num tempo, né? Sim. Tipo, parecia que o gol ia sair. Eu já tava pensando, nossa, a França vai amarelar de novo. Não acredito. Não, amiga, assim, eu acho que a França só não amarelou de vez, assim, porque a gente foi um pouquinho incapaz, porque o time morreu fisicamente, o Brasil. Porque amarelar, pra mim, o jogo que a França fez já foi uma amarelada. Foi jogando em casa, teve um tempo, que no finalzinho do segundo tempo, a gente teve umas outras, a gente tava com uma posse de bola melhor até nesse período, assim, no finalzinho do segundo tempo, a gente tava bem. Ela tava tentando pressionar e tudo. Aí deu um zoom no rosto de alguma jogadora, eu não lembro qual especificamente, que eu também tava... Desculpa, gente, eu tava insana nesse momento. A cara dela de nervoso, sabe? Dava pra ver, porque a torcida tava quieta. Isso é absurdo. E a jogadora que recebeu a bola, assim, tava com uma cara de assustada, impressionante. Eu achei que falei, velho, a França vai paçocar, vai ser hoje, sabe? Tipo, elas estavam muito nervosas. A torcida também, acho que não soube lidar muito bem com a situação. Todo mundo achou... Assim, apesar de que as jogadoras no discurso falavam que respeitavam muito o Brasil, aquela coisa toda, eu acho que internamente, assim, uma coisa mais... Todo mundo achou que seria um jogo mais fácil. Eu também acharia, mas não foi. É difícil, é complicado falar sobre o jogo, porque a gente viu o Brasil que a gente não vê sempre e a França que a gente não vê sempre. Então fica muito complicado de analisar, porque parece que é um jogo aleatório e um jogo que não é o que representa a amostragem geral dos dois times. Então eu só consigo pensar nisso também. A França sentiu o jogo, o Brasil viu que a França sentiu e cresceu, e o emocional tava pro lado mais do Brasil, porque o Brasil tava jogando bem, tava indo pra cima, mas as pernas do Brasil não responderam. Acho que faltou o físico
O lance da Debinha é bem isso. A gente consegue ver que ela não teve força, ela não conseguiu chutar porque estava exausta, estava cansada. E, enfim, isso aí não tem o que a gente fazer, né? É só uma questão de preparação mesmo. E a gente percebe que a preparação não foi boa desde o início, tendo as jogadoras lesionadas. A gente viu como elas estavam no final da prorrogação. E o Brasil sempre foi assim, na real. E é duro, assim, porque a gente fica pensando, né? Se fosse uma preparação mais bem feita. Enfim, o problema do Brasil é esse, né? A gente tem muitos cis, a gente tem muitos poréns, muitos apesares, mas eles sempre voltam, né? Se as jogadoras treinassem mais, né? Eu não sei o que falta, sim, de verdade. É difícil. Achei a colocação da Tamires bastante emblemática. O que, que ela falou? A gente sai de cabeça erguida, o Brasil fez um jogo muito bom. Mais uma vez, o Brasil mostrou sua força, mostrou que nós temos uma seleção para bater de frente com muitas grandes seleções que investem muito no futebol feminino. Espero que mesmo com a derrota tenha ficado um exemplo que somos meninas vitoriosas, com muita garra e um talento maravilhoso que deve ser explorado. E é meio que toda Copa é isso, né? Meio que essa superação, essa força de vontade. O Sim. investimento é pouco, mas a gente consegue. Quantas vezes a gente já não ouviu essas ex-jogadoras dos Estados Unidos, os jornalistas falando que o Brasil seria o melhor time do mundo se a CBF investisse no futebol feminino? Há pelo menos 15 anos. Desde que começou a Copa do Mundo feminina. Ninguém aguenta mais, né, gente, na verdade, esse papo. Infelizmente. Silêncio de tristeza. Essa receita que a gente fala de investimento e do pessoal falando é bem simples, né? Todas as seleções que têm umas ligas mais fortes, ou até aquelas seleções que têm umas ligas bem ruins, né? Tipo a França. Mas tem Lyon, PSG, agora vai ter o Bordeaux que tá investindo. O Campeonato Brasileiro está engatinhando ainda e ainda não consegui, eu não consegui formar uma opinião sobre o que seria melhor. Se as jogadoras da seleção viessem jogar aqui para ajudar a popularizar e a fortalecer, ou se elas ficando lá fora nas grandes competições é melhor. Porque assim, também não dá para a gente exigir que elas venham para cá ganhar uma miséria, enquanto elas poderiam estar ganhando muito mais lá fora. Tem que pensar nesse ponto também, porque o futebol feminino não dá para viver fazendo caridade, né? Seja dirigente, seja jogadoras. Todo mundo tem que. Felizmente o mundo é movido a dinheiro. É só você ganhar dinheiro. Então, eu acho que o ideal é que as grandes jogadoras da seleção, as maiores jogadoras da seleção, joguem fora, como é em uma boa parte dos times por aí, né? Digo, não. Não é. É, O pior que não é. É eu por acho que isso que eu não assim, consigo formar Mas essa opinião, entendeu? é que eu é que a acho, liga aqui é fraca. Tipo, sim, muito fraca. Entendeu? Se a liga daqui Mas a tivesse uma estrutura um pouco NWSL. melhor, Mas a miga, elas pelo menos NWSL têm não CT seria pra treinar. fraca? Sem as jogadoras da é, Mas, seleção? ela é miga, fraca, não, mas ponto. ela tem CT pra treinar, gente. Tipo, tirando o Inter, Corinthians, Flamengo, você vê, por exemplo, São José. Será que tem um lugar legal pra treinar? Eu pessoalmente acho que as principais jogadoras têm que jogar fora para manter um nível competitivo e o Campeonato Brasileiro tem que servir de celeiro para novas jogadoras que vão se destacar e aí vão sair do Brasil. Mais ou menos como é no masculino, sabe? Pelo menos até um ponto que a gente vai ter um número grande de jogadoras que a gente possa criar o nosso próprio campeonato de forma competitiva. Então, por exemplo, nenhuma jogadora de fora vai querer vir jogar aqui, sabe? A não ser que o futebol sul-americano se desenvolva e a gente comece a importar jogadoras de outros do Chile, da Argentina, da Colômbia, e aí começar a fazer uma coisa mais competitiva aqui. Mas do jeito que tá hoje, eu acho que as principais jogadoras têm que jogar fora, mas tem que jogar fora em mercados bons, não na Coreia do Sul, não na Dinamarca, essas coisas, sabe? É verdade. Também eu
tenho, assim, essa dúvida meio cruel, mas também não consigo ver. Eu não consigo ver a perspectiva do Campeonato Brasileiro sendo um campeonato tipo a Bundesliga, a Frauen-Bundesliga ou Sim. a NWSL, que seja, que é. Não é Sim, assim boa, né? Mas eu não também acho que se consigo. for para as jogadoras jogarem em ligas menores, eu prefiro que elas joguem no Brasil. É, tem isso. Se for para jogar lá do outro lado do mundo, escondido. Mas é isso que a gente. O problema é que como é que você vai competir com o salário que a China paga, que a Coreia paga? Não dá para exigir isso da jogadora também? Não dá, principalmente porque jogar no Brasil não é garantia que você vai ser vista. Então, de que adianta você abrir mão de dinheiro para ficar no Brasil para tentar ser convocado se você não vai ser convocado? Isso principalmente as meninas que não são convocadas. Então, se uma menina que joga, sei lá, no São José, que ela nunca é vista pela comissão técnica, ela recebe uma proposta para ganhar muito mais do que ela ganha hoje e muito mais do que ela vai poder sequer sonhar em ganhar onde ela tá hoje, por que ela vai deixar de ir se ela não tem perspectiva de chegar na seleção aqui, entendeu? O que a gente tem que criar aqui no Brasil é essa cultura de que aqui você tá sendo vista, sabe? Jogando aqui, você pode ir pra uma seleção de base, pode ir pra uma seleção principal, mas a gente não tem isso. Então, pra que as meninas vão ficar aqui, sabe? Não tem porquê. Vamos seguir o debate, porque também tem um pouco a ver. Na verdade, tem muito a ver com isso que você falou. Não dá pra gente deixar de repercutir a declaração da Marta depois do jogo. E que vou ler palavra por palavra do que ela falou assim que ela saiu de campo com os olhos marejados. Como sempre. É um momento especial e a gente tem que aproveitar. Digo isso no sentido de valorizar mais. Valorize. A gente pede tanto, pede apoio, mas a gente também precisa valorizar. A gente está sorrindo aqui e acho que é esse o primordial. Ter que chorar no começo para sorrir no fim. Quando digo isso é querer mais, treinar mais, estar pronta para jogar 90 minutos e mais 30 e mais quantos minutos forem necessários. É isso que peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, uma Marta, uma Cristiane. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais, chorem no começo para sorrir no fim. Quando eu ouvi essa declaração, eu não senti assim como um recado para gerações futuras, não. Eu senti como um recado para quem está lá dentro da seleção. E eu senti meio que uma tirada de peso dessa responsabilidade das jogadoras mais veteranas. Para mim, deu a entender que algumas jogadoras não estavam prontas para jogar os 90 minutos, que algumas jogadoras não valorizam estar ali na seleção. É algo polêmico, é uma opinião nada popular, porque a maioria das pessoas acha que foi um recado para gerações futuras. Tem gente que acha que até foi um recado para a CBF, sendo que a Marta nem cita a CBF. Ela é, enfim. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a esse assunto. A minha é muito simples. Preguiça da Marta. É difícil, cara. Assim, eu concordo com isso que ela disse. Que as meninas precisam se preparar melhor. Sim, elas precisam, mas quem tem que preparar elas não são elas mesmas. Isso não é não é a atleta que tem que cuidar da sua preparação física. Ela tem um time para isso, sabe? O time dela tem que preparar ela, tem que fornecer preparador físico, tem que fornecer equipamento, tem que fornecer nutricionista. Se não for o time dela, tem que ser a categoria de base. Então, sim, a gente não vai ter a Marta, a Cristiane e a Formiga para sempre, mas quem tá desenvolvendo uma nova Marta, uma nova Formiga, uma nova Cristiane? A gente não tem treinador da CBF, da seleção sub-20, a gente não tem treinador da seleção sub-17. Então, esse recado, eu acho que é um recado válido, mas eu não gostei do timing dele, eu não gostei da forma que foi falada, porque, enfim, isso é uma coisa que tem que ser brigado lá dentro, sabe? E, enfim, as meninas têm que se cuidar, têm que se preparar, sim, mas elas vão fazer isso como? Se elas não têm nem treinador, não tem nem comissão técnica para elas fazerem isso.
E eu entendi o que você quis dizer quando, tipo, atleta, não é atleta que tem que se preocupar com a sua condição física, tipo, eu entendi que o clube precisa fornecer isso para ela, mas só para deixar claro para as outras pessoas que é claro que a jogadora não pode ir lá e enfiar o pé na jaca, né? Todo mundo tem que ter a consciência também. Sim, ela tem que ter o pensamento disso, saber disso, mas assim, não é ela que vai ter que contratar um personal trainer para fazer isso por ela, sabe? Tipo assim, eu sei que muitas têm que fazer isso, mas a gente tem que passar dessa, a gente tem que a preparação frente, física no clube tem que ser ideal para a jogadora não precisar ficar contratando personal trainer o por mínimo, aí. tem que ser o mínimo, sabe? Ela tem que contratar personal trainer se ela quiser ser, tipo, se ela quiser dar 5 passos na frente dos outros, se ela quiser ser uma super jogadora. Mas, tipo, o mínimo para você aguentar jogar 90 minutos tem que ser o clube dela. E se ela for uma jogadora de base, tem que ser a base dela. Tem que ser a categoria de base. Eu acho um absurdo que a gente não tenha uma comissão técnica de sub-20 em um ano. São mais de 200 dias sem um treinador do sub-20. E aí você vai. Sei lá, não são jogadoras que não estão se preocupando com isso, sabe? Enfim. Eu acho que não. Também não sei se foi isso que eu quis dizer. Errado. Não, eu acho que assim, esse discurso da Marta não teve nada a ver com o momento, sabe? Nada a ver. A eliminação não foi porque a jogadora se preparou mal, não foi por isso. A eliminação teve culpados, ela sabe quem foram os culpados e ela é uma das culpadas também. Porque assim, dentro de campo não tem A para falar da Marta, realmente não tem A para falar da Marta. Fora de campo são outros 500. E tipo assim, por que a Bárbara parecia, que muita gente ficou falando, que tá meio acima do peso, por que a Bárbara parou de treinar a saída de bola, como ela fazia na época da Emily? Por que as jogadoras estavam esgotadas ao final do segundo tempo, entraram na prorrogação sem perda nenhuma? Não é porque não foi uma ou duas jogadoras que estavam assim, era o time inteiro. Quem prepara esse time? Elas ficaram mais de 20 dias em preparação. Quem que era a equipe fisiológica? Quem preparou a comissão técnica? Quem escolheu o preparador físico? Quem escolheu o coach? Quem escolheu todo mundo que estava ali? Porque não é que quando a gente fala de técnico, a gente não fala só de vadão, a gente fala de comissão técnica. Porque um time não é só convocar atleta e colocar uma tática. É preparação física, preparação psicológica, preparação fisiológica, entendeu? Como que estava a alimentação dessas gurias? Será que elas estavam fazendo uma alimentação boa antes de entrar em campo? Como que estava tudo? E a gente sentia, eu vi o bate-bola da ESPN, não foi bate-bola, foi Mesa das Minas lá, que tava a Ju Cabral, enfim. Falando justamente isso, o time do Brasil era um time que parecia que, conforme a gente fosse avançando de fase, o time ia se desmanchando fisicamente. Cada jogo seria uma atleta menos, o time estava se esfarelando, foi a expressão que eles usaram. E era isso que eu sentia. E a Marta falar de preparação, as meninas têm que dedicar mais. Numa situação que claramente não foi isso que faltou. Num momento que não foi isso que foi relevante, entendeu? Se ela falasse em outro contexto, talvez a gente pudesse compreender, mas ali foi realmente tirar o peso do ombro de quem realmente é culpado. Foi o que ela quis fazer. Tirar o peso dos ombros de quem é culpado. E o culpado não é a Marta, não é a Cristiane, não é a Formiga também. Os culpados são Marco Aurélio Cunha, Vadão e comissão. Entendeu? Então, tipo assim, ela quis aliviar para quem era realmente culpado pela situação. Falando de dedicação. Sim, são coisas que a gente tem que cobrar, com certeza. Mas para cobrar essa parte, a gente tem que pelo menos resolver as partes principais que não estão sendo resolvidas hoje em dia. E o que eu realmente achei estranho, como a Letícia falou, o timing dessa declaração. E aí eu recebi algumas mensagens, pessoal falando, mas nem tudo é culpa da CBF, tem que criticar as jogadoras também, não sei o quê. É óbvio que tem que criticar. Você quer que a gente critique mais a Mônica, que falhou aqui? Todo jogo dessa Copa a Mônica falhou. Quando ela não falhou, a Kathleen falhou. Se as duas não falharam juntas também. Letícia, pelo amor de Deus, a Tamires deu uma empolgada, mas aí contra a França voltou à realidade. É claro que a gente faz críticas também às jogadoras, mas só que até que ponto essa falta de planejamento, como a Duane falou, afeta a performance? Até que ponto a gente pode cobrar das jogadoras da seleção feminina como a gente cobra dos caras da seleção masculina? Não pode. A crítica, ela tem que ser feita, mas ela não pode ser feita baseada em outros parâmetros. A gente tem que basear a crítica naquilo que é a realidade da jogadora do futebol feminino brasileiro. Eu não vou ficar aqui malhando jogadora que não tem base, não teve base, foi saber o que é tática com 17 anos.
Não dá para fazer isso. E assim, pode até não ter sido a intenção da Marta de. Enfim, talvez ela. Pode ser que ela tenha querido. Ela quis dar um discurso encorajador para tentar puxar as novas gerações e coisas assim, mas assim, sabe, se é uma coisa que ela pensa tanto que é tão importante para ela, então por que ela nunca discutiu isso antes, sabe? Tipo, a gente tá há 1 ano sem treinador do Sub-20. Se ela acha que as próximas gerações são tão importantes assim, porque ela nunca procurou discutir isso? Ou se ela procurou, por que não teve resultado se ela tentou, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente precisa da Marta. A gente precisa que ela chegue lá no caboclo e fale assim, e aí, meu? Tipo, e aí, quem vai treinar sub-20? Tipo, quem vai ser essa comissão técnica? Por que a gente não tem essa comissão técnica ainda? A gente precisa de novas jogadoras? Por que essas novas jogadoras não são sequer convocadas? Tem que chegar no Vadão e falar isso. Por que você não convoca as meninas novas? É isso que a gente espera da Marta. Eu não espero que ela chegue e depois do jogo e fale o que ela falou, porque ela faz isso sempre. E eu sei que ela vai fazer isso sempre. E eu sei que as coisas que ela fala são muito importantes para todo mundo que tá ouvindo, pra todo mundo que tá vendo. A gente viu a repercussão que isso deu, então por que ela não usa isso mais, sabe, pra desenvolver o que a gente tem que desenvolver, o que a gente pode desenvolver, e não só pra, não sei, pra. Não sei nem dizer o que eu tô sentindo. Então vamos ficar um pouquinho mais bravos. Para encerrar esse assunto, eu vou trazer a fala aqui do Marco Aurélio Cunha ao Globo Esporte. Temos um mundo em que a nova geração quer o produto pronto. As pessoas que estão assistindo acham que o que fazemos aqui é o resultado do dia de jogo e não um processo de trabalho, de muita dedicação, que tem muito sofrimento, que foram viagens e mais viagens para chegar nesse ponto. As pessoas têm sempre as soluções, mas ninguém passou pela estrada que a gente passou. Essas meninas jovens têm que saber que, para estarem na seleção, tem que estar bem nos seus clubes, tem que estar o tempo todo aprimorando a parte física para jogar em alto nível. Talento sozinho não ganha jogo. Aqui juntamos talento com a prática, com a parte física e técnica. Isso em 15 dias em Portugal. É preciso que a gente tenha mais tempo para trabalhar e que as meninas jovens sejam inspiradas por essas grandes jogadoras e que façam a parte delas. Não é uma brincadeira, é um alto nível profissional. Se querem o alto nível no futebol feminino, começa pelas pequenas e pelas mais jovens, pensando em ser profissionais e não apenas em jogar futebol. Eu não tenho nem o que falar dessa declaração, porque eu acho que isso aqui é uma piada. Acho que ele pegou tudo e jogou numa coisa só. Ele vive no mundo de Vadão. Ele e o Vadão pior, vivem juntos. O pior é que o tom é meio parecido, né, com o que a Marta disse. O que ele quis dizer, o que a Marta quis dizer. Então, vocês não se esforçam o suficiente, é por isso que vocês não estão aqui. Deve ser por isso, né? Que as jogadoras não tem nenhuma jogadora do Santos na seleção. Elas não se esforçaram o suficiente. Não, com certeza. É isso que é engraçado, né? Aí ele tem coragem de falar que o futebol feminino recebe as mesmas oportunidades do masculino, que a jogadora, se ela estiver bem no clube, ela vai ser convocada, vai receber uma chance. É tudo. Acho que tudo que o Marco Aurélio Cunha fala, ele não consegue não mentir. E se o trabalho de falar o trabalho é tão sério assim, pautado em merecimento e tudo isso, então por que o Vadão voltou depois de 2 anos, depois de fazer um ciclo medíocre, completamente medíocre, exatamente, e não apresentou nada de novo pro futebol feminino brasileiro, a não ser a seleção permanente, que todo mundo sabe que não é legal, não é viável, não é bom pro futebol feminino brasileiro, e que o Vadão insiste em continuar falando disso. E porque então, depois de 9 derrotas consecutivas à seleção brasileira, não, eles continuaram dando o respaldo, não cobraram. Então, assim, tudo bem, você não vai demitir um treinador às vésperas da Copa do Mundo, mas você nem cobra ele, tipo, não tem um puxão de orelha, assim, sabe? É um negócio muito esquisito, um negócio que eu não sei o que funciona e eu tenho até medo de saber porque é assim. Uma boa notícia para encerrar o assunto Brasil. Tá lá no Globo. Seleção feminina. CBF terá reunião com Vadão na próxima semana e avalia a demissão.
O futuro do treinador está em jogo após campanha na Copa do Mundo da França. Então pode estar acontecendo aquilo que a gente falou, da CBF apoiar publicamente, depois do resultado ruim, a CBF vai lá e demite. A gente sabe que esse é o jeito que a CBF gosta de operar com os seus técnicos. E eu acho que pelo tom do Vadão, pelo tom do que o Marco Aurélio Cunha estão falando, eu acho que vai acontecer a mudança sim. Não sei se o Marco Aurélio vai sair da seleção, mas eu acho que o Vadão não vai desistir. Amiga, mas não é justamente... Mas aí que tá o ponto. Será que só a saída do Vadão vai mudar alguma coisa? Porque não, isso não resolve. Não resolve. O Marco Aurélio Cunha é o centro da coisa, sabe? A Emily caiu muito e todo mundo tem a sensação de que ela não caiu porque o presidente da CBF estava preocupado com o feminino e falou, perdeu muitas vezes a feminina, vou demitir a Emily. Não. Todo mundo sente que foi o Marco Aurélio Cunha que, né, cogitou essa possibilidade e trabalhou em cima disso e puxou o Vadão de volta. Então, cara, será que não vai adiantar a gente mandar o Vadão embora? E o Marco Aurélio Cunha continua lá, porque para existir uma mudança de fato na nossa seleção feminina, o Marco Aurélio Cunha precisa cair. Porque as declarações dele, além de serem passadas de pano solenes, são coisas completamente irreais. Ele não fala nada que faça sentido com a realidade do futebol feminino. Porque ele não está nem aí. Ele tá pouco se lixando, se tá perdendo, se tá ganhando. Ele não se importa com isso. Ele não se importa com o futebol feminino. O discurso dele é um monte de palavra bonita emendada. Acabou. Ele não quer saber se faz sentido ou não. E se ele continuar lá, se ele não cair, se cair só o Vadão, é só uma cortina de fumaça, né, para a situação real, que é a queda do Marco Aurélio Cunha, a queda do Vadão, todo mundo junto, a queda do Fabrício, cai geral, cai a comissão técnica inteira. Porque a gente precisa de um trabalho competente. Porque o Marco Aurélio Cunha é o nosso coordenador de seleções femininas e a seleção sub-20 está sem técnico há 9 meses. A seleção sub-17 também está sem técnico. Tem mundial das duas categorias e as seleções não têm técnico. Que trabalho é esse que o Marco Aurélio Cunha está fazendo? Quem chamar esse trabalho de bom é no mínimo burro. E eu queria falar só mais uma coisa sobre a seleção feminina, que não tem nada a ver com o Vadão, não tem nada a ver com o Marco Aurélio Cunha, tem mais a ver com a gente, todos nós, ouvintes e pessoas que falamos sobre isso. Eu peguei aqui 2 notícias. A primeira é a consagração do futebol feminino. A segunda é: brasileiros se empolgam com a seleção feminina. 2 manchetes. A primeira, a consagração do futebol feminino, é do dia 29 de julho de 2007. A segunda, dos torcedores empolgados com a seleção feminina, é do Rio 2016. E são manchetes que a gente está vendo agora também. Então, assim, a gente já viu isso antes, a gente já viu repercussão enorme antes, principalmente durante a Olimpíada do Rio, que a gente achou que finalmente que a torcida ia abraçar, e a torcida ela abraça até certo ponto. Então, o resto a gente tem que fazer, sabe? A gente não pode largar, não pode esperar que as pessoas vão fazer, que isso que aconteceu nessa última semana vai acontecer no ano que vem. Talvez ano que vem aconteça, porque tem a Olimpíada, mas daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então a gente tem que seguir nisso, porque depende da gente, sabe? Porque não vai ser assim sempre. E, enfim, quanto mais gente ficar, melhor vai ser. E eu acho que a gente percorreu um super caminho nessa Copa, assim, de uma forma que nenhuma desses 2 anos que eu falei antes tinha acontecido. Mas a gente tem que descobrir se esse caminho que a gente percorreu é o suficiente pra gente não poder voltar pra trás, sabe? Então, o caminho tem que ser longo o suficiente pra ele, no mínimo, se manter. E, enfim, é isso que eu torço. Acho que agora a gente tem mais ferramentas, tem times, tem uma globalização do futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo. Então, vamos ver se agora vai, né? Vamos ver se agora vai. Só para atualizar, 39 milhões de pessoas assistindo ao jogo do Brasil contra a França, incluindo a audiência da Globo, da Band e do Sport TV. E para dar os devidos créditos, a matéria no Globo foi publicada às 8h35 da noite, do dia 25 de junho. É do Bruno Marinho e Igor Siqueira. E aqui fala: a cúpula da CBF planejou para segunda-feira uma reunião de prestação de contas sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina.
o futuro do técnico Vadão estará em jogo. O diretor do departamento, Marco Aurélio Cunha, também participará do encontro, que deve se concretizar caso não haja acidentes com a seleção masculina na Copa América. É de praxe, né, essas reuniões com a presidência após as competições de todas as seleções. Então vamos aguardar que segunda-feira podemos ter boas notícias. Vamos passar para outros times? Finalmente. A gente tá séria, né? Nossa, agora é hora de zoar. Agora a gente meteu louco. Ai, Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre agora o jogo. Vamos aproveitar que a gente falou do Brasil, né, para falar da França também, que vai enfrentar os Estados Unidos. Que jogo. Eu tô sentindo a panela aquecer. Vocês também então? A pipoca tá chegando. Já tô ouvindo o milho pular. A manteiguinha. Já diria Xuxa. Pipoca vem. Cheiro de pipoca tá rolando no ar. É, amigos. Eu achei que foi muito inteligente da Diacre tirar a Tiney do time contra o Brasil e colocar a Diani pela direita para jogar em cima da Tamires. Ela é bem mais forte de corpo que a Tamires, jogou ali em cima, girou o tempo todo. E a gente estava tão preocupado, né, com a Magri do lado esquerdo que acabou caindo no conto. Conto do vigário. E a Renard anda dando umas vaciladas, mas quando ela vacila, tem a Mbok Bati para poder limpar a barra, né? Que jogadora. Campeã da Copa do Mundo Sub-17 em 2012 com a França. E nessa Copa, olha só, estavam a Tuncará, a Cascarino e a Diani também. Então a França não está chegando e não está na evidência do futebol feminino mundial por acaso. É uma geração que está bastante interessante. Com certeza. Mas vai enfrentar os Estados Unidos. O histórico recente da França contra os Estados Unidos é até bom, mas o histórico da França em grandes competições, na hora do vamos ver mesmo, não é legal. Estados Unidos que teve um calorzinho, né, contra a Espanha. A Espanha tentou explorar um pouco a bola longa, mas o aproveitamento foi baixo. No segundo tempo, os Estados Unidos foram mais assim conservadores. É um time que tem muita dificuldade para sair criando pelo meio. É sempre bola na Rapinoe, sempre bola na Tobin. E quando elas não estão bem, o time não funciona, porque é a válvula de escape, não tem aquela camisa 10, entre aspas, como foi Lauren Holiday. Momento para Peço que não mencione. Continuando. Eu não assisti muito esse jogo, eu estava em viagem, mas mesmo na estrada eu consegui colocar lá o 3G e fui assistindo os minutos finais. Inclusive consegui ver o gol da Rapinoe. E tem muita gente chamando a Alex Morgan de pipoqueira. Porque a Jill Ellis mandou ela sair de lá e deixar a Rapinoe bater o pênalti. E aí o pessoal, inclusive o Hope Solo, falando que ela é pipoqueira. Eu acho que não foi nem ela que não quis bater, né? A Jill Ellis que ficou com o mesmo medo que todos nós na face da terra estávamos, porque ela provavelmente ia errar, porque canhoto não bate pênalti. É a máxima. É a máxima do futebol. Antes de falar um pouco mais dos Estados Unidos, por que a França... Porque a Espanha não... Parece que deixou aquele gostinho de quero mais? Vocês ficaram com essa sensação? Eu fiquei. Eu acho que o time da Espanha é um time um pouco inexperiente, tipo assim, não de idade, mas de competições grandes, assim. Acho que a próxima geração da Espanha, que, enfim, foi campeã sub-17, chegou na final do sub-20, acho que essa vai ser um pouco mais cascuda nesse sentido. E acho que vai mais longe, assim. E é isso, assim, eu acho que a Espanha foi até onde deu, sabe? Não sei se dava mais que isso,
Mas o desempenho, eu acho que foi abaixo, sim. Acho que eu esperava mais. Mas é mais por isso, porque eu acho que elas não eram tão não estavam tão preparadas pra jogar nesse nível, assim, sabe? Mas é aquela situação também, né? Se passa em primeiro do grupo, dava pra ter chegado um pouquinho mais longe, dava pra ter feito Era difícil, né? chegar nas quartas de final. Mas não deu, né? Era um grupo difícil. Quero saber das declarações da Hope Solo. Nossa, eu amo uma polêmica assim. Eu amo ela, todo jogo dos Estados Unidos, ela tem que tumultuar o ambiente, cara. Ela é muito doida. É incrível. Ela não tem assim. Parece que ela não tem uma palavra positiva pra dar, ela só aponta o erro, só aponta o erro. Incrível. Só da Carly Lloyd. Ela só fala bem da Carly Lloyd, é. Ela é advogada da Carly Lloyd. Mas ela levantou alguns pontos importantes. Primeiro, ela falou que a Alyssa Nair não sabe tomar boas decisões, que é por isso que ela não é uma goleira boa. Para parar chutes, ela é muito boa, mas na hora de tomar decisão sob pressão é que separa o joio do trigo, as meninas das mulheres. Não tá errado, e a Alyssa Nair, é uma garotinha ainda. E realmente, né? Temos que concordar. Não mentiu. Mentiu, não mentiu. Fatou toda. É isso. E agora ela entra em outros pontos. Primeiro, por que a Jill Ellis demorou tanto para mexer no time? A justificativa dela foi que ela sentiu um momento chegando para os Estados Unidos e não quis mexer para não atrapalhar o ritmo. Que ritmo? Tava super intenso o jogo, nossa. Ai, ai. Daí, quando ela mexeu, primeiro, ela deixou a Lindsey Horan no banco. Aparentemente para proteger de um cartão amarelo. Porque ela estava a um cartão amarelo de ser suspensa das quartas de final. A Hope Solo falou que achou um pouquinho arrogante, né? Você tirar uma das melhores do time para jogar contra a Espanha por conta de cartão amarelo. Então, arrogante mesmo. Tipo, como você vai concordar. saber que vai passar, né? É, se não passar, e aí? Enfim, mas com a Horan no banco veio a Sam Lewis titular. E é aí que nós entramos num debate. Eu acho que a Sam Lewis não pode ser reserva desse time, e nem a Lindsey Horan. Mas como que vai jogar todo mundo junto? Tirar a Lavelle. A Lavelle é... medindo palavras. A Lavelle, ela é menos... Ela é menos... Ela é pior jogadora jogando como 10 do que a Horan. E ela é pior jogadora jogando como 8 do que a Mills. Ou seja, ela perde em todos os quesitos para Mills e para Horan. Sim, mas por exemplo, se for comparar a Mills jogando de 10 com a Lavelle jogando de 10, a Lavelle é melhor. Se for comparar a Lavelle jogando de 8 e a Horan jogando de 8, a Lavelle é melhor. Entendeu? Inclusive o Doguinho concorda. O Doguinho, ele tá surtado, minha mãe tá brigando com ele. Agora, Duane, olha essa perspectiva. Os Estados Unidos foram tendo um aumento gradativo do nível dos adversários. Começou lá do zero com a Tailândia, depois uma levantadinha contra o Chile, aí pegou a Suécia, um adversário mais ali, não está no mesmo nível, né? Mas pelo menos mais competitivo. Só que quando pegou a Suécia já estava numa situação mais confortável, não precisou sofrer tanto. E a boatos que a Suécia abriu as pernas, né? E aí parece que deu uma assustada com a Espanha. Talvez não estivesse esperando um time da Espanha tão bom assim. E a Hope Solo deu uma cutucada também nessa parte. Porque ela falou, se você se preparou bem para esse jogo, você não ficou surpreso com o time da Espanha. Essa mulher só fala a verdade, cara. Ela é muito boa. A Hope Solo é a preciosidade da Copa. Velho, a gente não pode perder essa mulher. Sério. E ela diz fatos. A Hope Solo comentarista é a saudade daquilo que a gente não viveu. Eu não sabia que eu precisava até viver.
Sim, a gente Não. achava que tinha que ter ela em campo, mas assim, ela conseguiu manter o nível. E fora de campo também. Mas eu acho que é verdade, sabe? Acho que eu senti um nervosismo na seleção americana contra a Espanha. Sei lá. É uma pena que vai pegar a França, né? Putz, sei lá, se pegasse uma Alemanha, um outro time, eu acho que daria mais jogo, mas é que vai pegar a França. A França que vai assim, arregar. Você acha que a França vai ganhar dos Estados Unidos? Não, amiga, a França vai arregar. É muito triste saber disso. Entendeu? Você batalhar, plantar um feijãozinho, fazer ele crescer pra chegar na hora de dar fruto do feijãozinho arregar. essa é a França. É a França. Vai me doer falar isso que eu falo, mas eu acho que pro Brasil tá doendo ainda. Para os Estados Unidos passarem da França, elas precisarão de uma mulher, Carly Lloyd. Eu acho que esse time titular. Não, é sério, eu acho que esse time titular dos Estados Unidos não tem aquela jogadora que fala assim, ó, pá, põe pau na mesa e fala, eu vou resolver esse negócio. Toca pra mãe! Oi? Ai, é a Carly Lloyd que vai fazer isso. Toca pra mãe! Ela é essa jogadora. Ah, se ela não for essa jogadora, amiga, não tem mais quem é, né, Duane? Não, mas eu acho que não. Eu acho que a seleção americana inteira com ódio é muito complicado. Alex Morgan com ódio é complicado. A Tobin é surfista. A Morgan sei lá, esposa do Servando Carrasco. Não tem o que fazer. Meu Deus. Diga, mas o único time que dá pau nos Estados Unidos toda hora é a França. E é amistoso, né? Porque foi jogando sério, aí é meio difícil. Eu esperava que a Morgan fosse essa jogadora de falar, me dá a bola aqui que eu vou resolver, mas ela só fez gol com Tailândia, então talvez não seja. O palpite para placar aí, França e Estados Unidos, pra gente encerrar essa parte, esse jogo das quartas de final. Até agora a gente discutiu um confronto só das quartas. Vai ser 1-1. Alissa Ner nos pênaltis faz milagres só os Estados Unidos. Ou a Burradi, né? Ai, nossa. Eu acho que vai ser 2-1 pros Estados Unidos. Vai ser 1-1 e uma das jovens vai perder o pênalti. Ou a Lavelle, ou a Roran, ou a Carly Lloyd, a jovem Carly Lloyd. Nossa, mas seria... Imagina que momento lindo. Imagina que momento épico. A Carly Lloyd perdendo o pênalti pra Borradi. Credo, Duane, que horrível. Incrível. Nossa, sério. Seria meu sonho. Sonhos eróticos. Sonhos eróticos com a Carly Lloyd. Okay. Foi bom a gente sair pra França. Porque imagina a gente pegar os Estados Unidos. Porque contra a gente, elas vêm viradas no giraia. Nossa, ia ser muito feio, velho. Continuando, agora outras seleções, porque esse podcast já está enorme e a gente tem muita coisa para falar. A gente divide. Então, vamos fazer aqui as outras quartas de final. Primeiro falando de Austrália e Noruega. Gente, para tudo. Gente, bateu um negócio aqui no meu telhado. Acho que foi a bola do pênalti. Cuidado. Foi o pênalti da Sanquer que chegou aí. Acabou de cair aqui, amiga. Sem brincadeira, fez um estrondo. Então isso que é competitivo. Cara, ai, gente, eu tava rindo muito aquele dia. Sabe o que eu pensei? Falei, eu vou aproveitar ao máximo esse momento. Porque, sério, amanhã vai acontecer coisa que eu não quero que aconteça. Então eu vou aproveitar tudo. Eu aproveitei, me diverti. Sério, vivi intensamente. Tá boa. Saíram antes, pelo menos. Vocês acham que a Noruega tá jogando com todo o espírito do ódio pela Ada Hegerberg? Tipo, ódio da Ada Hegerberg, não por ela, mas dela. Porque ela roubou todo o foco da Noruega. Acho que não, acho que o time da Noruega é bom. E é subestimado. Eu acho que com ela, esse time, eu não sei o que seria. Sinceramente, assim. Eu gostaria de saber. Mas, enfim, a gente entende, né? Mas o time da Noruega é muito ajeitado. Eu fiquei impressionada. E tem jogadoras boas. Caroline Graham Hansen é craque.
Pode ser. Ainda não tenho. Não posso afirmar. Mas Nossa. pode ser. Aquela bola dela na trave. Na prorrogação, meu Deus. Foi na prorrogação? Foi, né? Não tô lembrada se foi na prorrogação ou no tempo normal. Mas bateu na trave esquerda, depois voltou na trave direita. Ai, quase morri. Ai, Sanker. Que delícia. É. Ai, ai. Inglaterra e Camarões, porque a Inglaterra será a adversária da Noruega nessas quartas de final. Aqui a Letícia fez a pauta e colocou que a Inglaterra. Será que a Inglaterra está jogando menos que ela? Pode. Eu não sei. Eu acho que a Inglaterra consegue mudar o ritmo do jogo de acordo com o que o time se sente mais confortável. Não que necessariamente seja bom. Por exemplo, contra o Japão, diminuíram bastante o ritmo de jogo, mas quando precisou, elas aceleraram e conseguiram fazer o segundo. Então, eu tenho a sensação que a Inglaterra tem uma característica muito perigosa, que é uma característica de time que acha que vai fazer gol quando quiser. Exato. E não é assim. E assim, ok, contra a Argentina, talvez você faça gol quando você quiser, contra a Nigéria, contra Camarões, talvez. Mas vai ter time que você não vai fazer gol quando você acha que você vai conseguir, não. Então, acho que pode ser um perigo isso aí. O que vocês acharam da atitude das jogadoras de Camarões? Achei meio lamentável, né? Que Mas triste. é triste. Mas eu acho que a FIFA tem um pouco de culpa nisso, porque implementaram o VAR numa competição que nenhuma jogadora tem costume com o VAR. Então, enfim, o VAR tem todo um trabalho psicológico, tem todo um negócio que vai muito além do VAR, né? E você imagina, tipo, é difícil, é complicado. Então, acho que foi. Não sei se foi um erro, mas poderia ter sido mais bem planejado sair do VAR na Copa. A FIFA já anunciou que vai investigar as ações das jogadoras de Camarões durante a partida. E vamos ver o que acontece. Achei que um time que perdeu completamente o lado emocional. As jogadoras não estavam assim. Porque os gols foram legais. O árbitro de vídeo não errou. A árbitra não errou nas marcações. Talvez a primeira marcação do recuo é duvidoso, mas aplicável. E ali o árbitro de vídeo não podia entrar porque para esse tipo de infração não tem auxílio de vídeo. Então, acho que faltou assim experiência. Faltou experiência nesse nível, faltou talvez um pouco de maturidade emocional. Mas é algo que só acontece jogando, né? A Alemanha. O que dizer da seleção da Alemanha? Elas estão nos enganando, faz tudo parte de um plano diabólico. Da Martina von Jennifer Marozan. Stecklenburg. Inclusive, Marozan. A lesão dela faz parte do plano diabólico. Assim, a Alemanha não fez nada até agora, assim, pra também a gente falar, nossa, que baita time. Só que tá aí, quietinha, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. 8ª vez que a Alemanha se classifica para a próxima fase. A 3ª vez na história que elas chegam às quartas de final sem levar gol nenhum. Não teve nenhum problema para passar da Nigéria, nem para classificar em primeiro do grupo, mesmo sem a Marozan. Só que ao contrário dos Estados Unidos, que teve um aumento gradual de dificuldade dentro da Copa, a Alemanha enfrentou adversários que não estão assim no seu nível. Então, fica a sensação de que o time ainda não foi testado, mas também deixa aí que existe um potencial, que elas podem entregar muito mais, que estão crescendo na competição. É um time muito perigoso. Também acho. Eu acho que a Alemanha é o famoso deixa chegar.
Deixou chegar. Sim. E tá no lado mais fácil da chave, né? Mais fácil não, mas com times de menos expressão agora. Menos expressão não, mas de menos camisa. A Alemanha é o time que tem mais camisa desse lado, né? Então. Dizem que isso faz diferença, então. Não sei se Lá concordo. na Euro de 2017 não fez, né? Quando perderam pra Dinamarca. Sim. Mas Copa do Mundo é outra coisa, né? Copa do Mundo é Copa do Mundo. Apesar de que essa Copa do Mundo tá virando uma Maxi Eurocopa. Copa América com o Japão de Catar de convidado. Copa. Já foi Catar, é ótimo. Falando do adversário da Alemanha, a Suécia. Acho que esse jogo é mais. E sabe o que é engraçado? É que vai uma crítica a vocês que estão chamando a Alex Morgan de pipoqueira. A Christine Sinclair não quis bater o pênalti que ia empatar o jogo. Por quê? Lá no começo do ano, a Lindahl tinha defendido uma cobrança da Sinclair lá na Algarve Cup. Aí a Sinclair, capitã do time, batedor oficial, prestes a quebrar recorde de não sei o quê, foi lá e pediu para Janine Beck bater o pênalti. Aí a Janine Beck perdeu o pênalti. Por que não tem ninguém chamando o Christine Sinclair de pipoqueira? Por que vocês estão chamando só Alex Morgan de pipoqueira? Eu quero é te isso? pronunciar A gente não agora. liga o suficiente pra Se ela. não tinha. Não, se não tinha, eu chamo. Pipoqueira. Esse jogo gente. Esse jogo não foi muito bom, né? Não. Só nos minutos finais, que Jogo deu um calorzinho. E na real, a Lindahl defendeu o pênalti, né? Ela não bateu mal. Ela foi. Ela até falou, né, que tinha algumas pessoas criticando ela, mas que ela mostrou que ela é capaz, se esticou toda para poder colocar o pênalti para fora, foi uma defesaça mesmo. Vocês lembram lá no guia da Copa do Mundo que eu falei que será que a Black Stenius poderia aparecer nessa Copa, finalmente ser decisiva, ser o que foi a nossa Lotta Schelling? E demorou para ela fazer um golzinho, né? Mas Sim, mas chegou. importante. Eu sei que a Aslane não está muito nas graças da Duane, mas ela deu um passe Amiga, maravilhoso. eu acho ela muito preguiçosa. Tipo assim, na hora que ela divide umas bolas assim, que ela. Ai, gente, puta, joga o corpo numa leveza, numa fraqueza. Parece que ela tá ali obrigada, parece que amarraram ela e fala, joga aí. Tem hora que tudo bem, mas tem hora que, gente, que preguiça. Ela tem uma carinha de sono, mas se ela continuar meio sonequinha aí, dando uns passos que nem esse que ela deu pra Black Stenius, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Já é mais do que metade das jogadoras da Copa já. Então, vamos lá. Palpites para Alemanha e Suécia. Reedição da final de 2003 e reedição da final das Olimpíadas de 2016. Só um detalhe, a Suécia não ganha da Alemanha desde 1995. Meu Deus, é mais velho que eu. Eu não tinha nascido ainda. Eu tinha 2 aninhos de idade. Será que vai ser agora? Não, já diria Robsol. Robsol é o quê? O que a Robsol diz é verdade. As suecas são covardes. Elas vão indo, vão indo, vão indo. Só que aí quando chega na hora do vamos ver, elas não conseguem. Por quê? Porque elas são covardes. E por favor, não me demitam, que nem a Joelis fez com a Robson. Você está fora do podcast. 30 dias de suspensão. Motivos. Vai colocar a Suécia covarde. Vai ser nos pênaltis esse jogo. Jogo chatíssimo. Mas ó, a Marozan já tá treinando com bola de novo, viu? Chuteirinho e tudo mais. O monstro tá saindo da jaula. Deus me livre, prende ele de novo. Credo, que corneta. Pode soltar, o Brasil saiu já. Então, já eu quero ver o caos. Deixa o pau quebrar. A fuepa! Só para encerrar o assunto, eu sei que a Letícia tem opiniões sobre o Canadá. Só para falar, a maioria das jogadoras do Canadá estão jogando lá nos Estados Unidos, 9 delas estão na NWSL, 4 ainda estão na universidade, entre elas a Jessie Fleming, que joga em UCLA, e no ano que vem pode estar no draft da NWSL, se nenhum time da França ou lá da Inglaterra for lá e pegar ela.
Ainda tem outras 3 que jogam na Suécia, 4 jogam na França e 2 na Inglaterra, e ainda tem uma que joga no Canadá mesmo, no time que eu nunca ouvi falar. O Canadá tem a terceira menor média de idade dessa Copa, 24,7 anos. E o que você acha dessa geração canadense, Letícia? Eu acho que é a forte geração canadense, né? É a versão feminina da geração belga. Que isso? Tudo isso? Não. Acho que é só é mais um modo de dizer do que o peso, né? Mas assim, eu não sei, eu acho que. Eu sinto pela Sinclair. Se a Sinclair fosse 20 anos mais nova, ela seria outra mulher. Mas não é, né? Mas não Bola é. pra frente. Ou eles podem falhar a Sinclair, que nem a gente já quis fazer com a formiga. Coitada da Sinclair. Finalmente, chegando no último confronto. Quem diria? A menina Itália estaria nas quartas de final da Copa do Mundo. A Patrícia Zene diria. A Paty falaria isso. Só ela. E a Hope Solo, dizendo ela. Que se você está bem preparado... Mas a Hope Solo, ela sabe de tudo. Ela é um oráculo do futebol feminino. Sabe o que eu tava pensando? Acho que a Hope Solo talvez ela seja uma viajante do tempo. Acabei de criar essa teoria na minha cabeça. Ai, meu Vocês não Deus. acham? Não é possível tanta sabedoria numa mulher só. Amiga, ela pegou o pênalti da Bagé. Ela já sabia, ela previu aquilo lá. Ela veio, ela viu do futuro. Mas aí até eu pegava aquele pênalti. Amiga, para. Por que a gente voltou nesse assunto? Eu não superei ainda. É gatilho pra mim. Coloca aí no Trigger começo, warning. então fica firme. Trigger warning. Copa do Mundo de 2011. Ai, credo. Vou ter que fazer mais 5 sessões de terapia agora. Culpa da Duane. Parabéns, ele vai ter que pagar agora. É. Ai, amiga, sem condições, tô dura. E eu, enfim. A Itália é a maior surpresa dessa Copa pra vocês? Não. Surpresa pra quem não escutou os podcasts, porque a gente avisou. Avisado não foi. Então, eu não imaginava que a Itália ia tão longe pelo simples motivo de eu não imaginava que a Itália ficaria em primeiro do grupo. A partir do momento que ficou em primeiro do grupo, eu acreditava que iria longe, porque eu acho que até pode até passar da Holanda. Tipo assim, eu não me surpreenderia se passasse da Holanda. Mas assim, a surpresa pra mim foi ter ficado em primeiro do grupo. E aí, a partir disso, mudou tudo da minha cabeça e do meu imaginário como uma pessoa que não sabe chutar bem. Não entendi essa parte final, mas tudo bem. Eu também não. Eu esqueci o que eu ia falar e eu joguei palavras aleatórias pra completar a frase. Aí você ficou igual o Marco Aurélio Cunha. Foi falando Sim. o que veio na cabeça e... Por que existe essa disparidade tão grande das seleções europeias estarem saindo tão bem, enquanto o resto do mundo está triste em casa? Menos os Estados Unidos. Acho que é cultural, né? Talvez. Não sei. Acho que são muitos países. A chance de ter mais times bons são maiores do que um continente que só tem 2 países. Acho que pelo fato de elas estarem sempre em competição, em amistosos, pela Europa ser bem ser menor, né, do que outros continentes. Então você tem essa vantagem geográfica que é mais fácil o time sair da Itália para jogar na Inglaterra, para jogar nos outros países. É mais fácil o time sair da Inglaterra para ir jogar na Alemanha, da Alemanha ir para a França, da França ir para a Holanda e assim por diante. Então, acho que a questão geográfica está bastante envolvida nessa disparidade, a facilidade da logística para os times jogarem entre si. E eu acho que a FIFA quer meio que evitar e tentar não deixar o eurocentrismo tomar conta da Copa do Mundo. E talvez seja até por isso que a Ásia ganhou mais vagas,
Mentira, porque roubaram o Japão hoje. Roubaram o Japão. Calma, a gente vai falar disso. Mas eu acho também que a Europa tem mais ligas fortes, né? Então tem a Bundesliga, tem o Ruralzão Mulheres, tem a Inglaterra também tá criando uma liga. Quer dizer, tá criando não, a liga tá se consolidando, a Espanha. Enquanto nos outros continentes a gente tem só basicamente uma liga forte por continente. Então tem o Matildão, que é forte, né? Forte pra Sanquer. O Brasileirão. Teve uma época, hoje tá meio em decadência, mas teve uma época que o suecão era top também, né? Sim, sim. Então, acho que o suecão talvez seja o precursor disso, né? Talvez seja a primeira grande liga. E recebeu grandes jogadoras. Sim. Então, vamos lá. Mas por isso. Então vamos falar da Holanda, porque lá a Eredivisie feminina, nem sei se chama Eredivisie, mas enfim. A Eredivisie Mulheres está começando também, assim, a tentar. O Ajax está com o time feminino. Perguntaram para Viviane Miedema se ela jogaria no Ajax, agora que o Ajax tem um time. E ela falou que não jogaria porque ela é torcedora do Feyenoord. Esse é um dos únicos times que tá no PES, tá licenciado desde sempre, sem você ter que fazer gato. Aí eu conheço. Esse jogo, Holanda e Japão, foi para quem tava criticando Nika Martens. Sim. E aí, vão continuar falando que ela não joga nada? Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que falou que ela tava só enganando. Aí hoje fez gol de calcanhar e chamou a responsa da Spitz para bater o pênalti. Fez o que Alex Morgan não fez. E a Sinclair. E a Sinclair. Foi lá, Sinclair falou, tô me sentindo bem, dá licença aqui, capitão do time, eu vou bater e vou classificar a gente nesse roubo aqui à mão armada que fizeram contra a minha amiga Saki Kumagai. Nossa, foi um roubo. Estão favorecendo a Holanda. Pior de novo a historinha da Cinderela. Não é Falona, é Fifalona. Então todos concordamos que o Japão foi garfado, né? Garfado não, foi com hashi. Foi. Puta, foi rachizado. Nossa, que rachizado. Comer o Japão com lamen. Lamen é coreano? Não sei. Nossa, Amanda. Deixa eu no momento xenofóbico esse podcast. Lamen é coreano? Ou é China? Ou é chinês? Alice Capoeira, ela sabe. Não, o lamen é coreano. Eu sei porque minha prima é fã de K-pop, ela já falou sobre isso comigo. É um alimento japonês. Ué? Mas tem origem chinesa. Origem chinesa. Normalmente composto por um tipo de macarrão chinês. Só que o lamen é outra coisa, não é só o macarrão, é o prato completo. Não, mas... Entendi. Aquela banda de K-pop tinha 2 chineses, eles só comiam esse trem aí. Não, gente, é japonês. Vocês tentaram me tombar aqui. Desculpa. E colocar de xenófoba, mas não rolou. A gente tem que estar sempre de olho. Nunca se sabe de onde vai vir o ataque. Enfim, depois desse off-topic, Japão foi garfado. A Holanda tem deixado um pouquinho a desejar, né? Apesar de que tá indo. Aos trancos e barrancos, lá vem elas. É tipo a Alemanha. Tá passando, tá indo, tá chegando, né? Até onde vai. Nesse jogo contra o Japão, a Miedema não jogou bem. Ela teve uma super chance para marcar, que ela conseguiu tirar da zagueira e bateu de canhota em cima da goleira. A goleira encaixou o chute dela. E ela ficou olhando assim, tipo, por que eu bati nesse lugar? Por que eu não tirei da goleira? Meu Deus! Dá pra ver a tristeza nos olhos dela. A gente com a Debinha. Luane, você acha que Holanda e Itália é o jogo mais imprevisível dessas quartas de final? Passando os confrontos: Noruega e Inglaterra, França e Estados Unidos, Alemanha e Suécia, Itália e Holanda. Acho que sim, porque a da Suécia e a Alemanha tem um histórico, né? Agora a Itália e a Holanda sai no soco no escuro, entendeu? É isso. Acho que dá pra ter, eu acho que vai ser o jogo mais honesto dessa Copa.
eu tenho medo dessa defesa da Holanda. Eu não consigo sentir firmeza na Bloodworth, não consigo sentir firmeza na Van de Graaff. Então, se esse time perde a Spitzer, por exemplo, o que seria? Eu fico meio com medo assim dessas jogadas de mais velocidade da Itália, de tentar pegar o time no contra-ataque, a defesa desarrumada. Pode ser que esse seja o caminho da Itália nesse jogo contra a Holanda. Agora, se der espaço pela ponta com a Martens ou com a Van der Sanden, também já era, porque é só uma bola boa que elas metem para Midemar e acabou. Para encerrar o assunto desse jogo entre Holanda e Japão, o que a gente pode esperar dessa geração japonesa, Letícia? Eu acho que podemos esperar bastante. Eu espero que a gente possa esperar bastante. Eu fiquei muito impressionada com o jogo do Japão hoje. Eu achei que elas jogaram muito, que elas até jogaram melhor do que a Holanda em certo ponto. E assim, muitas jogadoras novas que chamaram a responsa e é isso aí. E eu acho que a gente pode esperar bem, sim. A treinadora japonesa acho que tá fazendo um bom trabalho. E, enfim, eu acho que o Japão se consolidou, né, como um dos times que a Amanda até zicou o Japão, mas foi real que ela disse que o Japão sempre parece que não vai chegar e ele sempre chega, sempre compete, sempre dá um calorzinho. Então acho que o Japão conseguiu ser o que a gente esperava que o Brasil fosse antigamente, né? O Brasil até certo ponto foi no passado. Mas eu gosto do time do Japão. Eu vou colocar o áudio aqui do que eu falei antes do pênalti da Kumagai ser marcado. Toda Copa é isso. O Japão faz um joguinho mequetrefe na primeira fase, daí vai passando aos trancos e barrancos. Quando é fé, elas estão lá na final de novo. Ninguém merece. Coitada da Holanda. Eu juro que esse áudio foi com a intenção de zicar o Japão. Eu juro. Eu tava chegando na terapia e aí eu tava assistindo assim um pouquinho e pensei, não vai dar, né, pra Holanda, vamos ter que trabalhar com a zica, e aí eu consegui zicar. Então acho que agora eu vou entrar num outro ramo de profissão, que é apostas esportivas. Porque realmente... Apostas reversas. Apostas reversas. Ganhar dinheiro contra a banca. Para fechar, de novo, quero placares. Vocês já deram um placar, a Letícia falou 1-1 para França e Estados Unidos, com quem se saindo melhor na cobrança de pênaltis? França. Duane, França e Estados Unidos, placar. 2-1. 2-1 Estados Unidos. Verdade, você também tinha falado. Eu que fiquei. É um gol da Tobin. Eu acho que vai ser. Duane é uma brincalhona. Brincalhona demais. Clubista. Ai. Eu acho que vai ser 1-0 gol da Kristen Press. Quando a Jill Ellis colocar ela para jogar aos Vai nem pôr pra jogar. 119 minutos da prorrogação. Noruega e Inglaterra. Vai ser 2-1 também, pra Inglaterra. Duane. 1-0. Para quem? Inglaterra. Nossa. Que animação. Que depressão. Empolgadaço. Empolgou. Calma, torcedores. Itália e Holanda. 3-2. Itália. Vai ser 2-2. Com a Holanda passando nos pênaltis. Eu acho que vai ser 3-1 para a Holanda. 2 gols da menina Vivi. 1 gol de alguma jogadora qualquer. E a Itália não vai conseguir jogar contra a Holanda. A partir desse momento, você já sabe, a Itália é classificada para a semifinal da Copa do Mundo. Alemanha e Suécia.
2-1 Alemanha. 2-0 Alemanha. Acho que vai dar a Alemanha também. 2-1. Acho que é um placar decente. Acho que Amaro vai voltar fazendo gol e carregando o seu time para a semifinal. Então é isso. Fica por aqui este podcast, muito longo. A gente tentou o máximo possível que ele não fosse tão longo, mas é isso. Quase 1h20 de podcast, ou depois dos cortes, 1h10 de podcast. Então, oitavas de final devidamente analisadas e as quartas de final já sendo previstas. Nós voltamos depois das quartas, né? Sim, estaremos aí. Ok. Então, tchau, meninas. Até a próxima semana. E boa sorte aí para quem... Só uma coisa. A Tamires pode ser anunciada a qualquer momento, hein? No Corinthians? Aparentemente, né? É o que tá Deus. rolando os boatos aqui. Então, se você tá ouvindo esse podcast ainda na semana até o dia 28, eu acho que na semana que vem, se for seguir a janela de transferência dos clubes, né? Depois do dia 1º de julho, ela já deve ser anunciada. Porque já tinha pintado essa história que ela sairia do Fortuna, e aí ela tirou da bio dela que ela é jogadora do Fortuna. Ih, rapaz. Então, A Libertadores vem. Quero mandar um recado, amigas. Um recado rápido. Pessoal lá do meu Curious Cat lá, pra não sei se é moço ou se é moço, se não sei o que é. do Anne. Não é falando do Pássaro DM, inclusive temos que escolher um nome pra galera. Mas DMers. Bem, alguém passou lá no meu Curious Cat e falou que às vezes eu fico muda no podcast, parece que eu vou ter um ataque, que eu devo estar surtando de ódio. Queria dizer que é tudo falta de microfone, mas em breve, microfone novo, falando um pouco mais. Falando besteira, né? Porque é basicamente o que eu falo nesse podcast. É só isso mesmo, viu? Abraço a todo mundo que aparece de anônimo lá no meu Curious Cat lá. E vamos ver se com vocês pressionando a Duane compra um microfone, porque essa eu já tô ouvindo tem um ano aqui nesse podcast até hoje. Lenda urbana, lenda urbana. Então eu já perdi a esperança. Já tô... O que vier é lucro. Sobe a hashtag Duane compra um microfone. Só o que faltava mesmo agora. E você, ouvinte assíduo, que se lembra da minha humilhação no Juca 2018, que eu entrei no jogo que estava 5-0 e o jogo acabou, pra dizer que os humilhados foram tratados. E você foi a Kristen Press do Juca do ano passado. Fui. E agora tem uma medalha de ouro. Muito obrigada a todos que me acompanharam nessa saga. Palmas pra Letícia. Campeão! Campeão! E aquele vídeo do Juca lá da conf que teve no jogo. Todas lamentáveis. Um barraco. Eu amei. Maravilha. Eu amei. Inclusive, mal posso esperar pra estar nos Jogos Universitários do mesmo ritmo. É isso, meninas. Tchau, até a próxima. Até domingo ou segunda da semana que vem. Vamos ver que dia vai ser. A semifinal vai ser na terça, então talvez segunda-feira tenha podcast novo. Tchau! Tchau! Tchau.